Olá, bom dia, alunos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astra Educa, na nossa série especial de aulas preparatórias para o concurso da Transpetro, Petrobras, ênfase 13, Segurança. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante, tanto nas provas quanto na prática profissional, que é a ergonomia. A ergonomia é um dos pilares da segurança e saúde ocupacional, porque trata da adaptação do trabalho ao ser humano, e não o contrário. Nosso assunto de hoje é o item 9, Elementos de ergonomia, e vamos estudar de forma completa e didática os seguintes pontos: conforto ambiental, organização do trabalho, e mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho. Vamos entender tudo isso em detalhes, com linguagem direta, como se estivéssemos em sala de aula. 1. Conceito e objetivo da ergonomia. A ergonomia vem do grego ergon, que significa trabalho, e nomos, que significa regras ou leis. Em resumo, é a ciência que estuda a relação entre o ser humano e o ambiente de trabalho, buscando adequar as condições laborais às características físicas, cognitivas e psicológicas do trabalhador. O objetivo principal da ergonomia é promover conforto, segurança, eficiência e bem-estar no trabalho. Uma boa aplicação ergonômica reduz o cansaço físico e mental, diminui o número de acidentes e doenças ocupacionais e aumenta a produtividade. No Brasil, a ergonomia é regulamentada pela NR17, Ergonomia, que estabelece parâmetros para a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. A NR17 determina que toda empresa deve realizar uma análise ergonômica do trabalho, AET, identificando riscos posturais, esforços repetitivos, movimentação de cargas e condições ambientais inadequadas. 2. Conforto ambiental. O conforto ambiental é o primeiro elemento fundamental da ergonomia. Ele envolve todos os fatores do ambiente físico que influenciam o bem-estar, a saúde e o desempenho do trabalhador. Os principais componentes do conforto ambiental são: a. Temperatura. O ambiente deve manter condições térmicas adequadas à atividade realizada. Temperaturas muito altas ou muito baixas podem causar fadiga, irritabilidade, perda de atenção e até desmaios. De acordo com a NR17 e a Fundacentro, a faixa de conforto térmico recomendada para atividades leves é entre 20 graus Celsius e 23 graus Celsius em ambientes climatizados. Em locais quentes, deve haver ventilação, pausas e hidratação adequadas. B. Iluminação. A iluminação adequada é essencial para evitar fadiga visual, dores de cabeça e erros operacionais. A NHO 11 da Fundacentro e a NBR ISO CIE 8995-1/2013 estabelecem os níveis mínimos de iluminância em lux para diferentes atividades. Por exemplo, escritórios e leitura, 500 lux. Áreas de circulação, 100 a 150 lux. Montagens finas, 750 lux. Deve-se priorizar luz natural difusa e evitar reflexos e ofuscamentos. C. Ruído. O ruído é um dos principais agentes de desconforto ambiental. Mesmo níveis abaixo dos limites de tolerância da NR15 podem causar estresse, perda de concentração e irritabilidade. Ambientes de trabalho devem adotar medidas de controle de ruído, como isolamento acústico, barreiras sonoras e manutenção preventiva de máquinas. D. Umidade e ventilação. A ventilação natural ou artificial deve garantir a renovação do ar e a dispersão de contaminantes. O ambiente ideal deve ter umidade relativa entre 40% e 70%, evitando tanto o ar seco quanto o ar excessivamente úmido. E. Vibração. A vibração pode causar fadiga muscular, desconforto e até lesões no sistema osteomuscular. Equipamentos e assentos devem ser projetados com isolamento anti-vibração. A NHO 9 da Fundacentro define limites de exposição a vibrações de corpo inteiro e de mãos e braços. O controle desses fatores ambientais é essencial para garantir que o trabalhador mantenha atenção, disposição e produtividade durante toda a jornada. 3. Organização do trabalho.
O segundo elemento da ergonomia é a organização do trabalho, que trata de como as tarefas são distribuídas, planejadas e executadas dentro da empresa. A NR17 determina que a organização deve considerar aspectos físicos e cognitivos dos trabalhadores, evitando sobrecargas, monotonia e fadiga. Entre os principais fatores da organização do trabalho estão: a. Ritmo e conteúdo das tarefas. O ritmo deve ser compatível com as capacidades humanas. Trabalhos muito rápidos ou com exigências repetitivas podem causar lesões por esforços repetitivos, Ler-Dort, e fadiga mental. O ideal é alternar atividades e permitir pausas para recuperação. A NR17 recomenda pausas de 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho contínuo em digitação, por exemplo. O excesso de horas extras e a ausência de descanso são fatores de risco ergonômico e psicológico. B. Autonomia e controle sobre o trabalho. O trabalhador deve ter autonomia para ajustar o ritmo e a forma de execução de suas tarefas, sempre dentro dos limites de segurança. A falta de controle sobre o próprio trabalho está associada ao estresse ocupacional, conforme o modelo de Karasek, demanda-controle. C. Comunicação e suporte organizacional. Boas práticas ergonômicas envolvem relacionamento interpessoal saudável e comunicação eficaz entre chefias e equipes. Ambientes com cobranças excessivas, conflitos ou assédio reduzem o desempenho e comprometem a saúde mental. D. Treinamento e qualificação. A capacitação contínua é parte da ergonomia organizacional. Trabalhadores bem treinados executam tarefas com menos esforço, menos erros e menor risco de acidentes. Portanto, a organização do trabalho ergonômica busca equilibrar exigências produtivas e limitações humanas, respeitando o corpo e a mente do trabalhador. 4. Mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho. O terceiro elemento da ergonomia é o mobiliário e equipamentos utilizados no ambiente de trabalho. Eles devem ser adequados às características antropométricas dos trabalhadores, ou seja, ao tamanho e formato do corpo humano e às exigências das atividades realizadas. A NR17 estabelece parâmetros específicos para postos de trabalho, principalmente administrativos, industriais e operacionais. Vejamos os principais. A. Cadeiras e assentos. As cadeiras devem ser ajustáveis em altura, possuir encosto adaptável à região lombar e permitir apoio firme dos pés no chão ou em suporte. O assento deve ter bordas arredondadas e revestimento que evite o acúmulo de calor. B. Mesas e bancadas. As mesas devem permitir que o trabalhador mantenha os antebraços apoiados e os cotovelos próximos ao corpo, com ângulo de cerca de 90 graus. A altura da superfície de trabalho deve ser compatível com a tarefa. Atividades leves e administrativas, altura média de 70 a 75 centímetros. Trabalhos de precisão, bancadas mais altas. Atividades pesadas, bancadas mais baixas. C. Equipamentos e ferramentas. Todos os equipamentos devem ser ergonomicamente projetados para reduzir esforço, vibração e movimentos repetitivos. Ferramentas manuais devem ter pegadores anatômicos e permitir uso com mínima força. Nos ambientes informatizados, os monitores devem estar à altura dos olhos, a cerca de 50 a 70 centímetros de distância, e o teclado deve permitir posição neutra dos punhos. D. Postos de trabalho em pé. Quando o trabalho é realizado em pé, deve-se fornecer apoio alternado para os pés, e piso com características de absorção de impacto. Também é recomendada a alternância entre as posturas em pé e sentadas, para evitar fadiga muscular e problemas circulatórios. E. Transporte e movimentação de cargas. De acordo com a NR17 e a NR11, o levantamento manual de cargas deve respeitar limites de peso, postura e técnica de movimentação. O peso máximo para levantamento ocasional é de 23 kg para homens e 20 kg para mulheres, podendo ser menor conforme a condição física e o ambiente. O ideal é sempre utilizar meios mecânicos de movimentação, como carrinhos, empilhadeiras ou talhas. A adaptação correta do mobiliário e dos equipamentos garante que o trabalhador execute suas atividades com segurança, conforto e eficiência, reduzindo riscos de lesões musculoesqueléticas, fadiga e afastamentos.